A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, notícias e testemunho. Jardim Paulista, segundo Reis 2, no mesmo Espírito Santo. Irmãos, um culto glorioso, aonde Deus falou com as nossas almas e alegrou os nossos corações. Neste exato momento, querido, tem irmãos aguardando, irmãos, estas pregações que Deus tem preparado. Irmãos, é o nosso irmão Paulinho, Paulo Plácido, pregou, né, irmãos? Esses dias atrás foi o nosso irmão Walter Sasso, depois o outro foi o Edson Massicano, e o nosso irmão Paulinho, então, um áudio excelente, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Vamos ouvir, irmãos. Deixa aí seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas e de tudo que acontece na nossa vida. Deixa aí também o joinha e vamos ouvir na mesma comunhão. Vamos lá? Aleluia. Chegou o momento da igreja orar, irmãos, reunidos também no amor, na caridade, na comunhão do Espírito Santo, um mesmo sentimento. Dá para formar mais do que um grão de mostarda para alcançar as bênçãos de Deus também. Se tiver do tamanho de um grão de mostarda, removerão os montes, vales, assim, etc, etc, etc. Acho que dá para fazer muita coisa juntando a nossa fé, nossa comunhão, nossa obediência também. E nossa gratidão para com Deus também. Temos que apresentar esses pedidos todos, irmão, tem bastante. Parece que a igreja toda pediu. Por enfermidade também, tribulações, causas, viagens e somos acidentados também. E famílias também testemunhado, que pediu bastante. Famílias testemunhado também, pediram bastante também. Temos que confiar na nossa oração, na oração da igreja também. Temos várias pessoas também passando mal também. Temos casos tristes também, de angústia, de aflição, de invalidez, de estar pessoas, vegetação numa cama. Às vezes eles mesmo querem partir e nós não queremos que eles partam. E temos que entregar tudo na mão de Deus. Tem vários casos que estão, vai, não vai, vai, não vai, o Senhor já, de idade também. O Senhor pode fazer novo também do velho, mas geralmente tem umas coisas que às vezes chega num lugar tão distante do mundo aqui, perto do céu, e acho que a gente tem que voltar. Tem um senhor que falou para mim, se vocês verem que eu estou lá meio em coma, lá meio assim, para lá, dá um empurrão para mim direto para o céu, melhor, porque ficar aqui. Vamos dar um empurrão nessas pessoas hoje aqui, em nome de Jesus Cristo. Um empurrão de amor, de caridade e de misericórdia. É bom para a pessoa, bom para a família também. E bom para o céu também. Vai receber mais uma alma, ficar mais rico. Vamos apresentar esses casos na mão do Senhor. Não é falta de amor, é amor verdadeiro. É não querer ver o ente querido sofrer. Melhor estar guardado com o Senhor do que estar desprotegido conosco também. Pediremos sua palavra, sua benção sobre nós, o povo de Deus. Tenha misericórdia de toda a humanidade, desses que pediram também, e de outros que não tiveram oportunidade, todos nós. Quem é que não está esperando alguma coisa de Deus aqui? Quem que não está esperando alguma coisa de Deus? Não existe. Os pássaros, as aves, os animais, os peixes, tudo estão esperando um novo dia, uma nova alimentação, uma nova aurora também, o socorro de Deus também. Então vamos pedir ao Senhor que nos encha de fé, de esperança e de coragem. Unidos buscamos a face de Deus em santa oração. Amém. Enjoado, não é que eu sou enjoado. É que tinha uma padaria lá que não vendia sonho, vendia pesadelo. Então, de tão ruim que era o sonho. Irmãos, eu tenho que falar de coleta hoje, me perdoem, falar de dinheiro, depois falar do Espírito, fica difícil, mas estamos caiu muito. Recorremos à Irmandade hoje também. Não fez nem o necessário para marcar a maquininha
tem que pagar até um excesso, porque não teve movimento. Nós estávamos quebrados, pusemos nova e não tem movimento, irmão. Nós precisamos da Irmandade para nos socorrer nessa parte. Tem muita conta para pagar: água, luz, esgoto, telefone, material de limpeza, material higiênico e manutenção da igreja também. Recorro aos irmãos também nessa parte também, faço um esforço e pega a maquininha, principalmente as irmãs ali também, que está com... Nós traz o bolso, elas traz a bolsa, cabe muito mais dinheiro do que o bolso também. Então vamos servir o Senhor. Tivemos uma reunião maravilhosa hoje também, de reuniões para os auxiliares. Foi uma bênção, irmão, foi uma bênção. O Senhor veio com uma presença maravilhosa, nos alegrou, nos visitou bastante ensinamento também. E eu brincava com eles, né? O culto está tão bom que vai acabar meia-noite. Aí eu falei: alguém tem alguma pergunta? Aí veio um, aí veio dois, veio cinco. Eu falei: então não é mais meia-noite, não é meia-noite e meia agora que vai acabar, por causa dos conselhos e das respostas. Mas o Senhor abençoou grandemente. Nós temos uma mocidade maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Temos muito caso também de problemas também com os filhos dos irmãos também, depressão também e outras coisas mais. Mas a maioria, 90% do povo de Deus, os filhos, as crianças, estão tementes a Deus, estão consagrados, querem servir a Deus de coração e de alma. E a presença de Deus foi muito grande lá, irmão, muito grande mesmo. Agradeço a Deus por isso também, por estar conosco também. E também agradeço a Deus e a Irmandade também pela condolência, pelo amor, pelo carinho, pelas mensagens de estímulo, de encorajamento, que o Senhor recolheu meu filho. Mas estava na hora do Senhor recolher ele, irmãos. Ele já era 41 anos de sofrimento, de espera, de diabetes violenta. Contei esses dias aqui que a coleta do sangue dava 700, irmão, 600. Levei mais de 30, 40 vezes ele em coma para o hospital, vomitando, acetonúria pura. Estava perdendo as vistas já, quase não conseguia andar. E a esposa dele está aqui também. Graças a Deus que o Senhor levou ele assim, de repente. Não sofreu, não precisou tomar injeção, não precisou nada. Ele não tinha mais veia para tomar injeção também. E meia hora antes, eu estava subindo o elevador que tinha aqui atrás. O Senhor falou para mim: eu vou levar teu filho Paulinho. Meia hora. Eu liguei para ele, senti a presença de Deus, conversei com ele. Daí a pouco, minha nora ligou, disse: Paulinho já foi. Já está descansando também. Está guardado no cofre do Senhor também. Deus que abençoe a Irmandade por ter orado também. E um conselho nessas horas difíceis é não se entregar à melancolia, à dor, ao sofrimento, senão é insuportável. É insuportável. Ficar recordando dos momentos de felicidade ou de trauma, só renova a dor, o sofrimento, acaba conosco, irmão. Eu senti que se eu me entregasse a esse sentimento de angústia e de aflição, logo ia ser o meu funeral também. Mas agora eu vou durar mais uns 20 anos também, vocês vão ter que me aturar aqui também, mais 20 anos. Cantamos um hino, o Senhor nos mandará a sua palavra. 19. Nos alegramos bastante hoje, rimos bastante, riso do Espírito Santo. Para que chorar se nós podemos rir, né? É o teu imenso amor.
teu poder, e das nossas vidas faz testemunhos eficazes. Jardim Paulista, sábado, 28 de maio de 2022. Vamos ler, irmãos, palavras que o Senhor nos revelou. Capítulo 2 de Reis, capítulo 2. No livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Também vou agradecer a Deus, não gosto de elogiar ninguém. Vou elogiar minha nora também. Porque tem famílias e tem esposos que não suportam a dor, o sofrimento, abandonam. Uns querem até se divorciar. E ela aguentou até o fim também. Ela foi uma mãe e um pai para o meu filho, uma companheira, uma enfermeira também. Agradeço a Deus também. E pela família dela também, que nos uniu no amor e no temor também. O meu filho foi, mas ela vai continuar sendo minha nora até o fim da minha vida também. Vamos ler então 2 de Reis. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias no rodamoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. E então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja
porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem de Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma, e a outra banda. Eliseu passou. Vendo pois os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Somente até aqui. E o Senhor arrebatava Elias de um lugar para o outro, e muitos diziam que ele não era gente, não era homem, mas ele teve pai e mãe, sim. Ele era de carne e osso como nós, mas era tão espiritual que ficava levinho na mão de Deus para fazer dele também o que queria também. E assim hoje nós vamos sair leve também nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Muitas coisas temos que passar, que lutar, muitas montanhas, muitas muralhas. O Senhor nos tomará pela mão e nos fará transpor elas todas também. E não haverá força, não haverá inimigo nem inferno que possa nos impedir, irmãos, de um dia caminhar a nossa caminhada dentro desta graça maravilhosa para herdarmos a coroa da vida eterna. Hoje aqui conta a história de dois homens, dois profetas, dois servos de Deus também, que o Senhor muito amou, muito operou também, fez prodígios, milagres, coisas maravilhosas. Encontrou nesses dois seres aqui caráter, dignidade, firmeza na fé, constância também, obediência, não obediência cega, uma obediência iluminada, esclarecida, que quando a obediência e a fé é cega, ela logo começa a enxergar diferente, a não enxergar o querer de Deus e vacila na fé. Esse homem sempre enxergou seus deveres, suas obrigações e sua responsabilidade de profeta de Deus também. Não se curvou diante de nenhum rei, diante de nenhum inimigo, teve a coragem de servir a Deus em espírito e em verdade. E já também chegando quase o seu fim, o Senhor apareceu para ele e determinou certas missões para ungir certos reis, e também falou para ele ungir também Eliseu como seu sucessor. Ele diz, você unge Eliseu como profeta em teu lugar, e depois outros reis também, e ficou esta missão. E logo em seguida ele viu Eliseu lavrando a terra umas juntas de boi, e com a sua capa ele fez um gesto. Acredito que os gestos falam muito, o rosto fala muito, o olhar fala muito, a cara fala muito, o sorriso, o carranca fala muito. E por certo, o gesto que ele fez com a sua capa, eu acredito que fez um gesto de aproximação. Venha comigo, venha lutar comigo, venha vencer comigo. Venha ser meu companheiro, venha conquistar o meu lugar, venha ser como eu, venha servir a Deus em espírito e em verdade. E Eliseu logo sentiu o recado, sentiu que era o chamado de Deus. Matou os bois, fez churrasco, foi assim? Fez um churrasco e distribuiu para o povo com a madeira do arado.
como querendo dizer, é a última vez que eu dou carne para o povo. Daqui para diante eu vou dar espírito e vida, a palavra, a profecia, o conselho, a sabedoria de Deus. E seguiu Elias. E o servia. Era um serviçal. E serviu Elias até o fim. E o Senhor avisou que ia levar Elias, tomar ele de sobre a sua cabeça. E os profetas também foram avisados. E acharam que aquela amizade não condizia. Que Eliseu não estava à altura. Queria impedir a obra maravilhosa que Deus ia fazer com Elias e Eliseu também. E os conselheiros nefastos, os conselheiros enviados pelos demônios, queriam impedir aquela obra. E hoje Deus vai calar a boca de muitos nefastos também, que querem impedir a obra de Deus com cada um de nós também. Não vai, não faça. O Senhor vai tomar o teu Senhor por de cima da tua cabeça. E Elias falava, eu também sei, cala a boca. Eu também sei, cala a boca. Que coisa maravilhosa, irmão. Isso que acontece nos nossos dias. Nós sentimos quando o Senhor vai levar alguém. Nós sentimos quando Deus levou alguém. É motivo de alegria. Comentamos, Deus levou esse irmão. Deus vai levar esta irmã. Sentimos alegria. Vamos trabalhar de uma forma que quando o Senhor vai nos levar também, todos possam sentir e dizer, este irmão, esta irmã, o Senhor tirou ele de sobre as nossas cabeças. E Elias também chegou a dizer, fica aqui, e provou ele. Elias sabia que tinha que ungir ele, que ele era o seu sucessor, mas esperou até o fim. E disse, fica até aqui porque o Senhor vai me tomar sobre a tua cabeça. Para os outros ele mandou calar a boca. Mas para Elias ele não falou calar a boca. Fique em paz. Como é que ele falou? Disse Elias, fica até aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor. Não mandou calar a boca. Ele queria uma palavra. Aquela boca não podia se calar. Ele estava esperando a benção que estava na boca, no coração de Elias. E disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram juntos, conversando, por certo falando das coisas de Deus, relembrando, se davam muito bem. E de repente saiu da boca o que Eliseu estava esperando, uma libertação, o que ele almejou toda a sua vida, que era a coroação da sua vida. Alguém veio hoje aqui buscar uma resposta muito importante. Vai em paz que eu vou te dar vitória na palma das tuas mãos. Como ele deve ter aguardado aquelas palavras. Como ele deve ter se preparado para aquelas palavras. Como ele se consagrou para ouvir aquelas palavras. Como ele se purificou para que naquela hora ele estar apto para pedir e ser correspondido no seu pedido. Como ele aguardou aquela palavra. E tem muita gente hoje ouvindo esta palavra que está aguardando uma palavra de libertação. A libertação já vem vindo para você. A tua libertação é espiritual em nome do Senhor Jesus. Não pediu ouro nem prata. Elias não tinha para dar, mas tinha o que ele queria. O Espírito Santo que estava em Elias. E hoje você veio pedir o Espírito Santo. Receba agora o Espírito Santo que você veio receber. Há um mistério
um mistério na obra de Deus. Há um mistério que já não é mais mistério, já foi revelado. É o dom de Deus. É o Espírito Santo na forma que ele manifesta no servo de Deus, no profeta da igreja, ou no ancião ou no cooperador. E vocês vão confessar que é verdade. Por nos ouvir, por nos atender, por conviver conosco, por dar e receber as coisas de Deus junto, participar de santas ceias, de palavras, de orações, do pranto, da alegria, do choro, do muito e do pouco, e estar constantemente reunido em nome de Jesus, e ouvir o Espírito Santo que está em determinado homem, nós acabamos iguais àquele homem. É verdade, é mentira. A mesma virtude, o mesmo poder, o mesmo caráter. Aquele Espírito faz todos iguais. E não é uma cópia, é autêntico em cada um de nós. Será que vocês estão entendendo esta hora? A convivência com o servo, o aprendizado com o servo, nos torna iguais ao servo. Recebemos o mesmo Espírito, o mesmo dom, a mesma esperança. Gostamos de nos ouvir, gostamos de nos amar, gostamos de nos exortar, gostamos de estar perto e nada nos divide. E somos iguais. Nos separamos, mas quando na manifestação do Espírito Santo, Tirando, não sei se eu estou explicando direito. Estou entendendo? É o mesmo Espírito. Mas a manifestação do Espírito, a formação do caráter, a formação do intelecto, da espiritualidade da pessoa, corresponde àquele dom que está naquela igreja. Aquele dom faz todos sentir o mesmo dom, servir a Deus com o mesmo dom, manifestar o mesmo dom. Aonde vai, manifesta aquele dom. Hoje o povo está espalhado, tem milhões de irmãos, mas no tempo passado, a gente que ia, um irmão vinha aqui, ou daqui ia para outro lugar, a gente sabia, esse irmão é da Barra Funda, esse irmão é do Bom Retiro, esse irmão é da Penha. É verdade ou é mentira? Esse irmão veio do Jardim Paulista. Ele parece o irmão Paulinho pregando, orando. É verdade ou é mentira isto? Glória a Deus. Esse dom que está em mim vai descer nesta igreja hoje em nome de Jesus Cristo para fazer muitos pregadores, cheios de poder e virtude, com caráter e dignidade. Era aquilo que Elias estava clamando, e aquilo que Elias estava clamando, é achar um substituto à altura dele, que o amasse, que o compreendesse, que o entendesse, que estava no mesmo espírito, não queria vanglória, não queria glória, não queria usar do dom, nem de ser profeta, ele queria na mesma linhagem, seguir o mesmo espírito, a mesma linhagem, o mesmo caráter, a mesma dignidade, a mesma nobreza de alma, a mesma firmeza na fé. E ele queria um daquele lá. E o Senhor mostrou para ele, na amizade, no trato, no carinho. E ele disse, eu não posso partir, eu tenho que falar com Eliseu, o que ele quer, tenho que ungir ele,
tenho que passar o meu espírito. Vamos ver o que ele pensa. Vamos ver o que produziu tudo isto aqui. E ele disse: Eliseu, o senhor vai me tomar daqui a pouco. Peça o que você quiser. Peça o que você quiser. O que você quer de mim? Não pediu nem ouro nem prata. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo que está em você. E ele voltou para ele e disse: coisa dura tu pediste? Tu pediste prova, desprezo, inimizade, perseguição, peso, sofrimento. Você pediu uma coisa dura, que receber o que eu recebi. Tu vai ter que enfrentar coisas duras. Vai passar por grandes provas e necessidade. Mas se me vires quando eu for tomado de ti, o Senhor me deu essa palavra 2, 3 vezes na reunião da mocidade, aqui também uma vez, e está repetindo hoje, porque o Espírito Santo vai dar dons hoje para quem estiver ouvindo esta palavra. E se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Se não me vires, não se fará. Porque a resposta estava: sim, concordo, estou preparado, te amo, você merece. Todavia, o último sinal, se é para você mesmo, se você é o escolhido para ficar com esse dom, você tem que me ver. Se você estiver no mesmo espírito que eu para servir a Deus, você vai me ver. Se você não estiver no mesmo espírito, você não vai me ver. Confirmação, uma consolação, uma advertência. Eu não tenho culpa se você não receber. Eu quero te passar o espírito que está em mim. Mas se você me ver é porque você merece. Você está no mesmo espírito. Se você não está no mesmo espírito, discorda comigo, com o meu caminhar, com as minhas palavras, a minha maneira de servir a Deus, você não vai ver nada. Ele quis dizer para o Senhor: Senhor, agora está é por tua conta agora, e por conta do Eliseu, não é? E ele veio, o Espírito Santo, o carro de fogo, seus cavaleiros, arrebatou Elias, arrebatou ele para o céu, e estava indo embora, e Eliseu disse: carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: ele me viu, ele está o mesmo espírito. E o Senhor me deu aqui anos atrás, ele disse: Eliseu deve ter clamado dizendo: precisa, Senhor, curar o veneno da panela, aumentar o azeite da viúva, precisa tanta coisa, não leva ele, deixa o teu dom aqui. E ele disse: Elias, quando disse, ele me ouviu e deixou cair a capa. Na hora, ele quis saber quem ele era. Eu sou ou não sou? Deus me deu ou Deus não me deu? Vou servir a Deus ou não vou servir? Deus me deu poder ou não me deu poder? E dobrou a capa. E Davi, ele já tinha visto o Elias dobrar a capa. E quando chegou no Jordão de novo, no regresso, o Jordão estava lá. A água estava lá. E ele disse: onde está o Deus de Elias? E bateu na capa. E a água se abriu e ele passou folgadão lá também. E todos os profetas viram também, e disse: o espírito de Elias está sobre Eliseu. E foram procurar Eliseu e não estava mais lá. Elias, aliás, e Elias sumiu, foi para o céu, está no céu descansando. Mas seu exemplo está aqui hoje no Jardim Paulista. Que possamos ir um dia
mas deixar o exemplo. Hoje o senhor deu na reunião para os auxiliares, para os anciões, para os cooperadores. Ser Jesus Cristo. Ser Jesus Cristo na terra. No amor, no carinho, no afeto. Quanto vale um profeta? Quanto vale um pregador? Quanto vale alguém que tem um conselho de Deus? Quanto vale alguém com poder de expulsar os demônios? De alimentar uma igreja? De pôr fé, esperança e caridade? Quanto vale uma prevenção de um acidente, de uma desgraça? Uma advertência? Uma profecia? Quanto vale faça ou não faça? Quanto vale? Milhões não tem preço. Às vezes é a salvação da alma, é a salvação da família, é a herança da família, é a alegria da família. Quanto não vale uma palavra como esta? Não tem dinheiro que paga. Dá um glória a Deus mesmo, irmão. Muito vale um profeta. Muito vale o dom de Deus para nos ensinar e nos doutrinar e nos livrar do inferno. Falar a vontade de Deus e nos revelar os planos do adversário para nos derrubar. Quantos que olharam para Elias e Eliseu diziam: na sua pregação ele livrou a minha casa, na sua pregação ele fortaleceu o reino, na sua exortação o rei não caiu, na sua exortação Deus não destruiu este, não destruiu aquele, na sua maldição Deus destruiu, na sua benção construiu. E amava o servo de Deus. Vamos amar o ministério. O senhor deu na oração hoje. Foi? Amando. Põe amor no nosso coração pelo ministério. O senhor falou isso hoje em outras palavras. Vamos olhar para o ministério dizendo: na boca desse homem Deus me pôs a salvação. Deus me pôs o perdão. Deus me livrou da morte. E falou de Jesus. Os discípulos, as crianças queriam abraçar o Senhor e no colo do Senhor. E os discípulos, segundo a palavra de hoje, impediam. Não, isso aqui não é coisa de criança, isso aqui é coisa de gente grande. Na sua rudeza, eram homens broncos, homens tementes a Deus, mas não tinham consciência da espiritualidade e da sensibilidade. E o Senhor repreendeu eles. Deixai a mim vir as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. E o Senhor explicou. Por que as criancinhas amavam o Senhor? Por quê? Talvez eles não entendessem muito a doutrina. E talvez a doutrina não era nem para eles, que eram criancinhas inocentes. Mas eles se admiravam daquele homem e amavam Jesus Cristo, porque eles diziam: desde que meu pai está ouvindo esse homem, ele melhorou. Meu pai era um bêbado, não bebe mais.
Meu pai batia na minha mãe, não bate mais. Meu pai era perverso, pecador, profano e já não é mais. Esse homem aqui faz tão bem para minha casa que eu tenho que amar ele. Endireitou a minha casa, endireitou meu pai, endireitou minha casa, minha família. Desde que meu pai e minha mãe estão ouvindo ele, entrou a riqueza, entrou a paz, entrou o amor, entrou a ordem. Eu amo esse homem porque ele faz o que ele fala. Eu não entendo muito, mas meu pai e minha mãe entendem e obedecem. Vamos dar glória a Deus, irmãos. O servo nos ama também, irmãos. As crianças também nos amam, porque eles dizem: a palavra falou com meu pai, falou com a minha mãe, libertou meu pai, libertou minha mãe. Eu amo esse homem, eu amo essa mulher, eu amo esse servo de Deus. Eu não entendo muito o que ele fala lá, mas meu pai e minha mãe entendem e põem as coisas no lugar. É maravilhoso, eu amo ele, eu oro por ele. E hoje é esta palavra que Deus nos está dando, irmão. Vamos amar aquele que alimenta a nossa alma. Vamos pedir que sejamos como os homens virtuosos, os homens que conseguem uma santificação, uma purificação acima da normalidade, porque o inimigo quer pôr limites em nós, quer pôr limites na pregação, quer pôr limites na virtude do que sentimos, do que Deus vem fazer para nós, de sentir Deus, de ter revelações, de ter palavras eternas, sublimes, divinas, coisas que nunca foi falado. Nós precisamos ouvir coisas que nunca foi falado, ver coisas que ninguém viu também. Temos que amar essas pessoas, querer ser iguais a eles também. E o Senhor disse para nós hoje: seja um Jesus na terra, que alguém te ame, não te adore não te idolatra também, mas tenha as virtudes de Jesus Cristo. Que reconheçam Jesus Cristo na tua vida, nas tuas palavras, na tua maneira de agir, de pregar, de amar, de se estar unido, de se honrar, a amizade, o amor, a caridade. Seja retirado todos os espíritos contrários desta igreja, agora em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor faça a cada um de nós um apóstolo, um Jesus Cristo, um Deus aqui na terra para vencer o Deus do inferno. É isso que nós precisamos, ser revestidos, acreditar no irmão, acreditar na irmã, merecer a palavra, merecer o Espírito Santo, nos deixar moldar também na semelhança de Jesus Cristo. Antigamente se via na rua a comunhão do Espírito Santo, olhávamos para alguém, o coração batia, o coração estremecia. E o Senhor esculpia almas iguais à nossa, e nós dizíamos: essa pessoa é crente, esse é irmão, aquele é outro irmão. A enfermeira vinha nos atender, o Senhor falou: é tua irmã, saúda ela, paz de Deus, irmã. Outro dia na rua aqui passou uma pessoa, falou: paz de Deus. Como é que o irmão sabe? Eu senti que a irmã é crente, eu sou de tal lugar, sou do outro lugar. Mas hoje está se perdendo esse contato, irmão. Já não se vê a pessoa de Jesus Cristo nas pessoas, a roupa impede, a vaidade impede, o orgulho impede, a desobediência impede. Antigamente era a marca registrada do povo de Deus, a simplicidade, o amor, a caridade, o porte cristão, era a virtude que estava ali. Era a virtude que estava no servo de Deus. Nós obedecíamos o que o servo de Deus falava. É sagrado, para nós era sagrado o que nós ouvíamos. A palavra era e é sagrada, irmãos, ainda. Para muitos que estão ouvindo, é sagrada, é Deus, devo obedecer. Tenho que obedecer, tenho que submeter, tenho que crer. Para cura, para milagre, mas para santificação, para purificação, para a moldagem do Senhor em mim, fazer de mim um santo que nem foi Jesus Cristo, que nem foi os apóstolos, e crer na palavra, e dizer: essa palavra é sagrada, devo obedecê-la. É a palavra desta noite, irmão. Eu preguei essas palavras 1000 vezes já, não sei mais o que tirar dela, mas hoje o Senhor tirou esta porção, dá glória a Deus, leva ela para a tua casa. Seja um Elias, seja um Eliseu,
Não faça descer fogo do céu para matar, mas o fogo do céu que batiza, que fala a língua, que dá dom, que queima o pecado, expulsa os demônios, cura as enfermidades, cura as depressão, as angústias, as aflições, traz santificação, pureza, edificação, amor, caridade, unidade de espírito, amizade, fraternidade. É disso que nós precisamos, irmãos queridos, amizade, amor, que união de espírito. Se tu me vires, será feito o que você está pedindo. Se você vai numa igreja e não crê, que não está com o mesmo espírito do servo de Deus, você não recebe nada, você entra vazio e sai vazio. Vamos, irmão, tocar, alguém vai tocar o espírito agora, deixe esse espírito de discórdia, de mágoa, de tristeza, e receba o Espírito Santo desta palavra que Deus está mandando. E que o Senhor falou para Marta: se creres, tu verás a glória de Deus. Se não creres, não verás a glória de Deus. Se tu não crê em mim, você não vai receber nada. Mas se você crê que eu estou falando é verdade, ele não está morto, ele dorme. Não, ele morreu sim. E depois ele disse: sim, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitar ele. Aí já passou mais pesado. Antes estava dormindo, agora já morreu. A tua opinião é a mesma, teu poder é o mesmo. Tu pode despertar do sono e pode despertar da morte. Sim, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Algum Lázaro que está ouvindo esta palavra, sai para fora, Lázaro. Ouça a minha palavra. Tem muitos que já estão no túmulo. Vai levantar agora em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Tem muitos Lázaro precisando desta palavra que Deus está mandando. E vocês sabem que sim. É o marido, é a esposa, é o filho, é a filha, é este, é aquele, é o vizinho, é a vizinha, é o parente, é o amigo. Dá um glória a Deus. Quantos Lázaros vão ressuscitar agora? Levanta, viva, viva a vida de Jesus Cristo na face da terra. Saia dessa tumba, saia desse túmulo escuro, aleluia, saia dessa solidão, saia dessa mágoa, saia de algum desfeito de Satanás, alguma macumbaria, alguma feitiçaria, seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. E Lázaro sai para fora. Se não tivermos fé, se não estivermos no mesmo espírito, não tem um glória na boca, não tem um aleluia, não tem uma alegria, não balança a cabeça, não diz sim, sim, fala, que o teu servo ouve, boca fechada, não dá um glória, não dá um aleluia, e insensível, está ali morto, só está ali, está na igreja, mas está morto na presença de Deus, está numa tumba de angústia, de desespero, de mágoa, de tristeza, de incredulidade e de inimizade. Tudo isso aqui vai cair no nome de Jesus Cristo. Vou tirar a pedra de algum sepulcro que está impedindo alguém de viver e de reviver também. A pedra da descrença, da inimizade, da mágoa, da tristeza. E tem a pedra da ignorância também. Seja retirada em nome de Jesus Cristo. Uma casa dividida não subsistirá. Tuma nascimi na tuia. Se o espírito contrário, o espírito da inimizade, o espírito da divisão, tomar um irmão ou irmã,
do povo. Não acontece nada. Mas se ele pegar alguém do ministério, ele divide a obra, ele racha a obra no meio. Por isso Deus vai expulsar os demônios hoje em nome de Jesus Cristo. Se numa igreja tiver 2 espíritos, a igreja está dividida. Olha lá, irmão, olha lá, irmão. Não divida a minha obra, diz o Senhor. Essa palavra é de peso, irmão. É o fundamento que Deus me mostrou a este, ter o mesmo Espírito. Se eu não ver Deus em vocês, como é que eu vou crer que você é meu irmão? Se vocês não vê Deus em mim, como é que vocês vão crer que eu sou servo de Deus? Se você que está ouvindo esta palavra está em dúvida, existe uma prova divina. Quando Elias deixou cair a capa, Eliseu pegou a capa e bateu na água. Onde está o Deus de Elias? A água se partiu. Pega esta palavra, bata no Mar Vermelho, bata no inimigo, bata na enfermidade. Você vai ver que Deus está nesta palavra que Deus está mandando. Como reconhecereis o profeta que fala a verdade? Está no Velho Testamento. Já vai terminar a palavra. Como é que falei? Como que sabereis? Como reconhecerei que esse servo fala a verdade? Como? Pelo cumprimento da palavra de Deus. Se não cumprir, não é meu servo. Mas se cumprir, tema meu servo. Quer dizer, respeite meu servo. Creia nele. Põe a palavra de Deus em prática. Não somos contra que julguem a palavra. Não somos contra que nos critiquem na palavra. Mas prove a palavra, coma a palavra, alimente da palavra. Porque só sentir o cheiro e ver o prato na mesa e julgar o prato e falar, você não provou? A minha esposa não gostava de camarão. E eu insistia, eu gosto muito. Come camarão. Não gosto. Mas você experimentou? Não. Como é que você sabe que você não gosta, você não experimentou? Não experimentei, nunca vou experimentar. Mas para os incrédulos hoje, para os que nos criticam, dão glória a Deus. Experimenta por impor esta palavra em prática, você vai ver que é verdadeira. Olhar no prato, olha aí, errou nisto, errou naquilo. Eu sei que eu erro muito também. Uns dizem que eu grito. Estou aqui, né, irmão, para servir a Deus. Mas a pessoa não prova, isso aí não está bom. E para terminar, o culto é que nem você está numa casa que a cozinheira está lá preparando o tempero, não é?
Tem um vizinho aqui que falava com tua esposa, um dia não vai almoçar aí, porque Dona Augusta faz um tempero. Como é que o senhor sabe? O cheiro vai lá em casa. O culto é a mesma coisa. Você senta no culto, pelo ambiente, pelo cheiro, pela comunhão. Hoje a comida vai ter uma coisa boa. Mas tem lugar que você sente um cheiro de queimado e que o cozinheiro queimou o arroz. Dá uma glória a Deus. Hoje o Senhor matou o bezerro do cevadouro. Coma e beba que a tua jornada é muito longa. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seus santos testemunhos, sua eterna palavra esteja nas nossas almas. Amém. Santo Deus, que culto glorioso, Jardim Paulista, segundo Reis 2, no mesmo Espírito Santo nós temos que andar, né, irmãos? Nosso querido irmão Paulinho voltou a pregar, né, a atender culto. Saudade da pregação do servo de Deus, né? Então foi um culto maravilhoso, um culto em que Deus falou com nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Deixe aqui seus pedidos de orações. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.